Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Bem, vamos colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nele e vencidos, voltou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobreveio-lhe o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua palavra. Podeis assentar. A Bíblia, por não ser sagrada para muita gente, por não tomar a Bíblia como a palavra de Deus, como absoluto, como algo que realmente é sagrado, por não fazer isso, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado quando ela conheceu a palavra de Deus. Porque é melhor se não estivesse conhecido a palavra de Deus, do que conhecer e não dar valor. Porque os profetas e os apóstolos que escreveram a Bíblia foram homens santos. Em São Lucas, Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, para compreender o que Jesus tinha falado, o que Jesus havia ensinado, para escrever a Bíblia. E no dia de Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso, os homens que escreveram a Bíblia foram cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia é algo que saiu da mente de Deus. A Bíblia é algo que saiu da mente de Deus e não da mente humana. É importante nós conhecermos a natureza do eterno, a natureza do Deus eterno. Deus, os pensamentos de Deus, não são como os pensamentos dos homens. Por isso é que a igreja, a religião organizada, está na situação em que está hoje. Eu vou falar para você que está assistindo através desse vídeo. Se você se sente na sua religião que você está, que as coisas têm regressado, que o mundo tem entrado dentro da igreja, nós, pela graça de Deus, temos o evangelho restaurado. Porque nós cremos em um profeta que veio para restaurar o evangelho. E nós temos a Bíblia como sagrada. Nós cremos. Eu não sou dono da verdade, mas eu creio na verdade. E peguei a Bíblia como a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas Deus é a verdade. E Deus é eterno, que assim como o céu está muito elevado da terra, assim também, é o pensamento de Deus mais elevado que os pensamentos dos homens. A sabedoria do homem para Deus é loucura. É importante que nós sabemos disso. E é importante que você saiba disso. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O homem procura estudar a Deus. E como Deus é eterno, e Deus, sendo eterno, não é um objeto de estudo, não é algo para se estudar. Porque a mente humana é muito pequena diante da mente de Deus. Então, por isso, Deus tem de ser crido.
aquele que crê e for batizado será salvo. Mas crê em quê? Crê na Bíblia Sagrada. Tente crer na Bíblia Sagrada como ela é. Como eu estava dizendo acerca do sistema religioso, eu estava dizendo que o sistema religioso, ele está na situação em que está hoje, ele está falido. Ele está falido e está cada vez mais caindo. Porque o mundo está entrando dentro da igreja. Porque os homens começaram a fazer seminários, a fazer teologia, para poder ensinar o povo. Hoje no mundo religioso tem de ter estudo. Essa revelação da Bíblia Sagrada não é para quem quer e nem para quem corre. É para quem Deus chama. É para quem Deus compadece. É para quem Deus escolher. O homem, para falar, para ser um ministro, para ser um sacerdote, que tem um ofício de Deus, ele tem que ser chamado por Deus. E um homem que é chamado por Deus, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, através desse homem, vai fazer com que a Bíblia seja sagrada para ele, primeiro para ele, para que ele possa transmitir para o povo. Transmitir toda a verdade, sem omitir, porque a Bíblia é um pensamento de Deus manifestado. A Bíblia é o verbo que se fez carne. Porque verbo nós sabemos que é palavra. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo se chamou Jesus, que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Emanuel, ele veio dar a sua vida para salvar a humanidade. E quando ele morreu, ressuscitou, ele subiu ao céu, prometeu aos discípulos que voltaria. E estarei convosco, e mesmo em vós, disse Jesus aos discípulos. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, escreveram essa Bíblia. As palavras que Jesus falou foram escritas pelos evangelistas. Paulo, ele diz que o que ele escreveu, ele não aprendeu e nem recebeu de homem algum. Temos os 4 evangelhos que narrou Marcos, João, Lucas e Mateus. Ele narrou as palavras de Jesus. Jesus não escreveu nada nessa Bíblia, mas o que Jesus falou foi narrado pelos 4 evangelistas. E nós vemos que os 4 evangelistas têm os seus livros escritos parecidos. Eles falaram quase a mesma coisa. Eles falaram basicamente a mesma coisa com palavras diferentes. Então, essa Bíblia, ela foi escrita com homens vivendo em culturas diferentes, em épocas diferentes, mas ela é a palavra de Deus. E como que surge muito hoje na vida dos incrédulos, talvez pode ser na vida de pessoas, né, que está indo na igreja, mas não crê em toda a Bíblia. Se nós não cremos em toda a Bíblia, nós somos incrédulos, porque não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos interpretar, a leitura que lemos fala sobre isso, que não podemos interpretar a palavra de Deus, porque ela não é de autoria de homem algum. Mas os homens santos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia, nós cremos que é o Espírito Santo. E os homens que escreveram essa Bíblia foram usados pelo Espírito Santo para escrever. Então, ela não é de particular interpretação. Por isso que
muitas pessoas se tornam incrédulos porque interpretam a Bíblia para dar sustentação à doutrina da sua própria igreja, no qual foi criada por um homem ou por um grupo de homens entre quatro paredes. Então eles fazem com que a Bíblia se adequem à doutrina da sua igreja. E é por isso que nós vemos a situação das religiões, de todas as igrejas que se encontram no mundo hoje. Todos os sistemas religiosos estão falidos, o mundo está entrando dentro dos sistemas, porque eles torceram a palavra de Deus, eles se colocaram no lugar de Deus, tentando fazer uma coisa para Deus fora da sua vontade. Quando a vontade de Deus era que todos se salvassem, e todos viessem ao arrependimento e crescem na Bíblia. E não interpretasse, e não tesse a Bíblia como um livro qualquer, mas que a Bíblia fosse sagrada para eles. A Bíblia é sagrada para você, para mim. E quando a Bíblia se torna sagrada para nós cremos em toda a Bíblia. Tudo o que é necessário para a nossa salvação está aqui na Bíblia Sagrada. Agora, se fosse escrever todos os feitos de Jesus, não haveria livro que caberia. Então, o Espírito Santo permitiu que fosse escrito o necessário para que nós nos salvássemos. Vamos ali no princípio de quando Jesus deu o mandamento através dos 11 apóstolos. Isso é muito interessante você saber que o mandamento do Senhor e Salvador foi dado mediante aos apóstolos. E o apóstolo Paulo, que não estavam presentes quando Jesus ensinava pessoalmente aos discípulos, ele não estava, ele estava perseguindo a igreja. Mas o apóstolo Paulo foi encontrado perseguindo os cristãos no caminho de Damasco por Jesus. E Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nós sabemos dessa história. Mas o que acontece que o evangelho que Paulo recebeu, ele não aprendeu e nem recebeu de homem algum. Foi direto daquela luz que era Jesus, que apareceu no caminho de Damasco. E o que Paulo escreveu também foi mandamento do Senhor. Ele falou: se você julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. E o apóstolo Paulo disse: se ele mesmo ou um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, seria anátema. Um evangelho que fosse além do que ele tinha anunciado seria anátema. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E nós vemos que essa Bíblia, ela é sagrada devido à harmonia dela. Essa Bíblia não se contradiz. Quando Deus revela essa Bíblia para você, ela não se contradiz. Mas lembrando que essa Bíblia foi escrita como um quebra-cabeça, para que aquele que as lesse necessitasse do Espírito Santo para as revelar. Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Nós vemos que a Bíblia é por revelação. Então necessita-se do Espírito Santo em você, em mim, para compreender as Escrituras, para crer nas Escrituras, para nós sermos revelados. Porque se nós temos o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que usaram os homens santos de Deus para escrever a Bíblia, então não há nenhuma dificuldade de nós entendermos a Bíblia como eles entenderam. E os apóstolos deixaram as suas vidas
os seus feitos aqui nessa Bíblia, para nos servirmos de exemplo. E Jesus deu o mandamento através dos apóstolos. Ele falou: aquele que ouvir a voz, a mim me ouve, mas aquele que rejeitar a voz, a mim me rejeita. Por quê? Porque os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo para deixar os mandamentos, os seus feitos, e ordenar a igreja primitiva como se comportar, como servir ao Senhor, como andar na presença de Deus. E nós, nesse momento, estamos seguindo os passos, porque Jesus disse para os apóstolos: ide, fazer discípulos de todas as nações. Antes dele morrer e ressuscitar, o evangelho é restrito apenas aos judeus. Ele falou, quando ele deu a ordem aos 70 discípulos, ele enviou 70 discípulos. Ele falou: ó, vocês não entrem na casa de gentil e nem de samaritano, e de somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enviou 70 discípulos para pregar o evangelho. Mas como ele tem anunciado o evangelho a Abraão no princípio, a Bíblia diz que as Escrituras previa que ele havia de vir aos gentios para escolher um povo para o seu nome. Então ele anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, que é o nosso pai na fé. Porque ele sabia que os judeus iam rejeitá-lo. Então os judeus foram cegados para não ver o evangelho. Por isso que aqueles discípulos foram pregar o evangelho e os judeus não receberam, entregaram Jesus para Pilatos e o mataram Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele deu uma outra ordem aos discípulos. Aí a ordem ele deu aos 11. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Agora, era para pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a todas as nações. Por quê? Porque os judeus rejeitou. E fazer discípulos de todas as nações. E o evangelho chegou a nós, mas nós temos de entender isso, que Jesus mandou os apóstolos fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos de ser discípulos dos apóstolos. Amém. Temos de ser discípulos dos apóstolos. O mandamento de Jesus foi para que nós seguíssemos os apóstolos. E obedecesse os apóstolos, recebesse os apóstolos, e fosse discípulo dos apóstolos. Amém. Porque Jesus falou para os apóstolos: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. E os apóstolos morreram por esse evangelho. Eles morreram, eles sofreram, eles foram chicoteados, foram presos, foram perseguidos, sofreram naufrágios, sofreram cadeias e prisões para preservar esse evangelho. Quando os apóstolos foram barrados, foram impedidos de pregar o evangelho, eles falaram: vocês podem pregar, só não falem nesse nome, Jesus. O apóstolo Pedro, ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E quando um homem hoje, no púlpito, está cheio do Espírito Santo, ele não tem uma religião organizada para impedir de ele pregar toda a palavra no púlpito. Ele não tem um estatuto para dizer o que ele deve fazer, um estatuto de uma igreja. Ele tem o mandamento do Senhor, através dos apóstolos, para dizer para ele o que ele tem de transmitir para a igreja, para depois ele dizer, igual diz Paulo: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Hoje em dia os homens religiosos estão comprometidos
com outros homens, estão comprometidos com dinheiro, estão comprometidos para que os membros não vá embora, porque eles são salariados, a maioria deles são empregados, eles têm um estatuto, eles têm um sistema que os mantém ali e que diz para eles o que eles devem fazer para atrair mais pessoas para a igreja. E na verdade, o interesse está em adquirir fama e dinheiro. Comércio. Por quê? Porque atrás daquele pastor que está ali sendo pago, tem uma hierarquia de homens, no qual ele tem de prestar conta. Eu creio que você que está na sua igreja já tem notado isso. Você que está na sua igreja já tem notado isso. Que o evangelho que é pregado hoje nas igrejas pentecostal não é como é antigamente. Eles têm interpretado a Bíblia. Eles interpretou. O que os apóstolos dizem, eles dizem. Ele não quis dizer isso. Então, temos de voltar ao evangelho original. Que o evangelho original seja sagrado para nós na nossa vida. Que nós temos a Bíblia como algo sagrado para nós. Que Deus continue vos abençoando. Essa é a minha palavra para nós nesta noite. Que o Espírito Santo complete isso no nosso coração e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Amém. Amém.